Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William Ribeiro, professor de tecnologia educacional e também assessor de tecnologia educacional para escolas e professores e educadores de forma geral. Quem tiver interesse mais específico nesse tipo de atendimento pode acessar o meu site aqui na descrição do canal e a gente conversa melhor lá sobre isso, tá bom? No vídeo de hoje nós vamos terminar aquele game que eu tinha proposto no último vídeo, que é o game dos polígonos regulares. Legal? Eu acho que o jogo vai ficar muito legal, muito interessante, você vai gostar de fazer e de jogar, tá bom? Então vamos lá? Continuando o nosso game do polígono, né? O do nome do polígono. O nome que eu dei para o meu jogo é Que Polígono é Este? Eu espero que você tenha tentado fazer em casa. Se não conseguiu, não tem problema, a gente faz agora. O que importa é que você tentou. Se você não tenta, o seu aprendizado demora um pouco mais para acontecer, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar a minha versão, depois eu explico como é que eu fiz. Então assim, antes de mais nada, essa imagem que vocês estão vendo aqui, ela não está na biblioteca do Scratch. Eu peguei essa imagem na internet e hoje eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Como que a gente pega imagens da internet ou de algum arquivo qualquer que você tenha aí no seu computador e coloca no seu Scratch, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui. Vou apertar a bandeirinha, a capa vai ficar aqui 3 segundos aparecendo, depois ela desaparece, muda aqui o gráfico, uma musiquinha começa a tocar, as variáveis de pontuação e de vidas estão aqui, 0 de pontuação, 5 vidas. E ele está perguntando, qual é o nome deste polígono? Esse polígono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Polígono de 6 lados é chamado de hexágono. Vamos ver se ele aceita. Ótimo, apareceu uma carinha aqui e ele aceitou. E depois de um tempo ele desapareceu. E por coincidência apareceu o mesmo polígono, né? Isso às vezes acontece. Hexágono. Muito bem, acertei de novo. Estou ganhando aqui pontuação. Ainda continuo com 5 vidas. Agora, como é que chama esse polígono? 1, 2, 3, 4, 5. Polígono de 5 lados é o pentágono. Muito bem, ganhei de novo. E agora vamos errar para ver o que acontece, né? Vamos escrever aqui quadrado aqui para este hexágono. Aí ele toca uma outra musiquinha, aparece a carinha triste e repete o processo. Ele faz um outro desenho. E agora eu vou errar bastante aqui para perder as minhas vidas todas. Só para você ver o que acontece. Eu não sei se você reparou, a minha trilha sonora dessa vez tem duas músicas, né? Toca uma música, depois de um tempo já toca outra e fica repetindo essas duas músicas. Eu achei mais legal. Como eram duas músicas muito curtinhas, eu achei melhor assim, ok? Bom, eu só tenho duas vidas aqui, vamos errar de novo aqui, vamos chamar de triângulo aqui, perder mais uma vida e finalmente vamos morrer para ver o que acontece quando a gente morre. Olha lá, você perdeu, a música para e o jogo acaba. Ok? Então é esse o jogo que eu fiz, é essa minha versão e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa versão agora, ok? Bom, antes de mais nada, deixa eu jogar fora aqui uma parte do programa, porque a grande parte do programa eu nem vou jogar fora porque é muito simples de você entender. Então só essa parte aqui, deixa eu esse C aqui, não esse aqui. Esse C aqui tem coisa nova aqui. Eu quero fazer de novo com vocês, porque, enfim, porque eu quero ensinar coisas novas para vocês aqui hoje, tá bom? Então deixa eu jogar fora isso daqui. Deixa eu contar o geral, então, aquilo que vocês já devem estar imaginando, como que eu fiz, não tem muita novidade, né? Eu vim aqui no palco. A primeira coisa que eu fiz, a primeira novidade aqui desse jogo é como que eu peguei essa imagem aqui da internet e coloquei aqui. Foi muito simples. Eu escrevi aqui no Google polígonos e pedi para ele procurar imagens de polígonos para mim, né? Aí eu achei uma imagem qualquer lá, nem sei onde que está essa imagem. Vamos pegar uma outra aqui só para ilustrar para vocês, né? Vamos supor que eu queira essa imagem aqui, ó. Você escolheu lá, achou uma imagem legal. O que eu fiz? Eu cliquei com o botão direito sobre a imagem quando ela está grande, não quando ela está pequenininha, tá? E salvei essa imagem. Vamos salvar essa imagem aqui. Eu vou salvar essa imagem aqui como poly 2 aqui só para
só para você ver, né? Aí eu venho aqui no Scratch, venho aqui no cenário, e aqui embaixo, opa, deixa eu apagar isso aqui. Aqui embaixo, na hora que eu opto por escolher um novo cenário, eu vou clicar nesta função aqui, que é o carregar cenário. Carregar cenário é carregar uma imagem que você tem no seu computador para dentro do Scratch. Por isso que tem esse termo, carregar imagem. Então, carregar qual imagem? É esse meu poly aqui que eu acabei de pegar, né? Olha ele aqui, ó. Aí quando eu abro, ele aparece aqui como um dos cenários possíveis. Beleza? Se eu quiser mexer nessa imagem, eu devo converter para vetor primeiro e depois eu mexo na imagem, vou colocando a imagem aqui no meu cenário, vou no meu palco, né? Aumentando, modificando o lugar, etc. Mas eu não vou usar essa aqui não, eu vou usar a minha, a que eu tinha pego antes, tá? A outra coisa que eu fiz é diminuir um pouquinho o tamanho da imagem e escrevi aqui em cima que polígono é este, na área branca aqui, né? Para ficar mais fácil de ler. Eu escolhi essa imagem aqui também, essa grade aqui. Essa grade faz parte aqui da biblioteca do Scratch. Se não me engano, eu escrevi a palavra grid aqui, ele achou. Não. Grid, é essa imagem aqui, ó. Ok? Muito bem. E esse você perdeu aqui, esse cenário que eu desenhei. Eu vim aqui, cliquei aqui no pincelzinho, fiz um retângulo lá vermelhão, bem grandão, peguei o texto e escrevi em cima, você perdeu, tá bom? Nada de novo, nada de diferente, isso daqui todo mundo já sabe fazer. Vamos voltar agora aqui para o código, né? Vamos lá então aqui no código. Então aqui voltando aqui para o cenário, eu tenho 3 cenários cujos nomes são esses aqui. O cenário perdeu, o cenário quadri, eu chamei de quadri porque é uma imagem quadriculada, né? E o cenário polígonos, que é o cenário da capa, ok? Então aqui na bandeirinha, o que acontece quando aperta a bandeirinha? Vamos lá. Eu criei as variáveis também, a variável de pontuação e a variável de vidas, você já deve ter percebido isso, né? Muito bem, então o que acontece quando eu aperto a bandeirinha? A variável pontuação vai para o 0, a variável de vidas vai para o 5, essas duas variáveis são escondidas, a pontuação e vidas. Depois eu apago tudo. Lembra daquele bloco de caneta que apaga todos os riscos? Isso é importante usar, porque nesse jogo eu vou ter atores riscando a tela. Então eu tenho que apagar tudo na capa, senão vai ficar os desenhos aqui do polígono, enfim. Enfim, apaga tudo, mudo para o cenário do polígono, espera 3 segundos e transmite uma mensagem. A mensagem começa. E depois esconda. Por que esconda? Porque eu não quero que a flechinha, que é onde eu estou programando, que vai fazer os desenhos, eu não quero que ela apareça, eu quero que ela fique invisível. Ela não precisa aparecer, né? Ok, vamos aqui limpar o bloco. O que acontece no começa? No começa as músicas, né? Então sempre toque o som Guitar Chords, lembrando que eu peguei o Guitar Chords aqui, deixei bem baixinho, e também o Guitar Chords do 2, também, que é essa daqui, e também deixei baixinho, e as duas eu diminui um pouco a velocidade, para ficar melhor a música. Muito bem, então eu toco uma das músicas até o fim, espera 2 segundos, e depois toca a segunda música até o fim, espera 2 segundos, e isso dentro do sempre. Se eu quiser colocar outras músicas, aqui não tem problema, posso colocar 10, 20 músicas, aí vai ficar mudando sempre de uma música para outra, né? Fica legal também. Bom, o limpa tudo, né, a gente já tinha feito da outra vez, o polígono também a gente já tinha feito outra vez. Lembrando que o polígono é um bloco que tem uma variável de entrada, onde eu vou colocar o número de lados que eu quero que ele desenhe o polígono, né? E também aqui tem um outro bloco quando começa o jogo, quando ele transmite a mensagem começa, né? Que é, primeiro, as variáveis têm que ficar visíveis, tanto a pontuação quanto a vidas, e mude para o cenário quadri, que é o cenário do jogo, tá bom? E aí ele começa o jogo propriamente dito. Primeira coisa que ele faz eu criei uma terceira variável chamada sorte, né? Você pode inventar o nome que você quiser para essa variável, mas enfim, eu criei a variável sorte e coloquei dentro de sorte um número aleatório. Lembra do número aleatório? Está aqui dentro de operadores. Então, dentro de sorte vai ter um número entre 3 e o 10. Então, pode ter o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 ou o 10, tá legal? Por quê? Porque se for 3, eu quero um polígono de 3 lados, que é o triângulo. Se for 10, que é
decágono, assim por diante, tá bom? Muito bem. Aí ele vai desenhar o polígono, lembra do bloco que a gente fez no último vídeo, que é o bloco do polígono, com a variável de entrada sorteada aqui dentro do sorte. Então, sorte vai entrar dentro de polígono. Então, se ele escolher o número 3, ele vai fazer um triângulo. Se ele escolher o número 6, ele vai fazer um hexágono. E assim por diante. E depois ele pergunta aqui o nome deste polígono. Bom, agora que chega a parte mais complexa aqui do nosso jogo, não é? Que é o quê? Como fazer para avaliar se aquilo que a pessoa escreveu está certo ou se está errado. Bom, e existem algumas formas de resolver esse problema, né? Eu poderia usar aqui um monte de condição C, um monte de bloco C. Então, por exemplo, eu poderia dizer algo assim: se o computador, se dentro de sorte tiver 3, então eu poderia fazer isso daqui, ó. Olha só como que eu poderia fazer. Ó. Vim aqui em controle. Acho que você já teria condição de fazer isso com os conhecimentos que você já tem. Ok? Então eu poderia fazer assim, ó. Se, vamos pegar aqui um operador de igualdade. Se sorte for igual a 3. E além disso, então eu preciso de um operador E aqui, porque duas condições têm que acontecer para que a pessoa acerte. Então, se sorte igual a 3 e a resposta da pessoa for igual a triângulo, então quer dizer que está certo, não é? Muito bem. Agora, eu poderia fazer, e aqui dentro eu poderia colocar todas as coisas que eu quero que aconteça quando a pessoa acerta. Então, por exemplo, apagar o desenho, dizer que acertou, tocar a musiquinha, né? Fazer aparecer aqui um bonequinho que faz a carinha do certo, e assim por diante. Eu poderia fazer aqui, colocar todas as coisas que devem acontecer quando a pessoa acerta aqui dentro. Só que eu precisaria, depois de ter feito tudo isso, eu precisaria fazer uma cópia desse bloco aqui para colocar a segunda condição de quando a pessoa acerta, que é quando, por exemplo, quando o computador sorteia o número 4 e a pessoa escreve quadrado. Então, se o computador sorteia o número 4 e a pessoa escreve quadrado, também está certo. Então, eu poderia colocar aqui um monte de Cs aqui. O problema de fazer isso é como dizer para o computador que a pessoa errou, né? Então aqui eu precisaria, na verdade, fazer usar aqui o bloco ou, né? E na verdade não é bem o C que eu precisaria nesse caso aqui, eu precisaria do C senão. Então ficaria mais ou menos assim. Olha só como ficaria esse daqui. Eu vou jogar isso aqui fora. Então, se essas coisas acontecerem, esse aqui também vou jogar fora. Então, se essas coisas todas acontecerem aqui, só que além disso, além do sorte 3, a sorte ser 3 e a resposta a pessoa for triângulo, a outra condição de estar certo é um outro E. Né? Eu poderia duplicar esse outro E aqui e colocar assim, ó, se sorte igual quadrado e a resposta igual, se sorte igual a 4 e a resposta igual a quadrado, também está certo. E eu ainda poderia fazer uma outra cópia aqui. Vamos fazer mais cópias aqui. Vamos colocar mais espaço aqui para gente. Vou duplicar aqui de novo. Poderia colocar aqui, ó. Se a sorte for 5, quer dizer, se o computador escolheu o número 5 e a pessoa escreveu pentágono, também está certo. Né? Da mesma forma, se o computador escolheu o 6 e a pessoa escreveu hexágono, também está certo. E assim por diante. Eu poderia fazer aqui todas as condições, né? E aqui, para eu dizer para o computador se qualquer uma dessas condições acontecerem, se qualquer uma desses pares de condições acontecer, vai dar certo, não é isso? Então eu poderia colocar todos esses aqui dentro do ou, né? Eu poderia colocar um ou aqui, ó. Na verdade, não um ou dentro do ou, porque aqui vamos precisar de pelo menos, por enquanto, 4 condições, né?
Então seria algo desse tipo aqui, ó. Olha só que confuso que fica. Por isso que é uma solução que funciona. Você pode testar aí no seu. Vai funcionar. Mas é muito complicado, né? Muito assim, difícil de fazer, difícil de encaixar as coisas todas aqui. Fica uma linha de programação enorme aqui. Olha o tamanho dessa linha aqui. Imagina que, olha que por enquanto a gente só fez triângulo, quadrado, pentágono e hexágono. Ainda faltam os outros. Falta o heptágono, o octógono, o eneágono, o decágono. Precisa de mais um monte aqui, né? Então, imagina o tamanho que essa linha vai ficar, né? Você tem que ir fazendo tudo isso aqui e colocar esse pacotão inteirinho aqui dentro. Opa, agora até difícil colocar o pacotão todo, né? Vamos ver, agora foi, ó. E colocar esse pacotão aqui dentro do C. Muito complicado, né? Quer dizer, complicado talvez não seja, mas é muito difícil de lidar com isso, fica uma linha muito grande. Enfim, pode fazer assim? Pode, não tem problema nenhum. Se você fizer, estará completamente correto. Mas existe uma forma que eu gosto mais, que além de ser mais elegante, né? Eu gosto de usar essa palavra elegante, o seu código fica mais limpo, mais enxuto, mais fácil de entender. Além disso, eu ainda vou ensinar um bloco novo. Por isso, nós não vamos usar esta lógica aqui, ok? Nós vamos usar uma outra lógica. Vamos apagar tudo isso daqui. A gente vai usar o CC não, mas depois a gente põe de novo. Para você entender isso, você vai precisar entender um novo conceito, que é um conceito próximo de... Deixa eu só... Eu já tinha feito ali isso daqui, deixa eu apagar isso. Pronto. Você vai fazer uma coisa chamada... Você vai usar aqui uma coisa chamada lista. O que é uma lista em programação? Assim, a grosso modo, a gente pode dizer que uma lista é como se fosse uma fila de variáveis. Se a gente imagina, vamos pegar, lembra aquela ideia que a gente tinha dado quando a gente falou de variável, que a variável seria uma espécie de uma gavetinha, onde a gente coloca coisas dentro e tem uma etiqueta na frente? Isso é uma variável, né? O que seria uma lista, então? Uma lista seria como se fosse um armário cheio de gavetinhas. Então, um conjunto de variáveis pode ser chamado uma lista. Então, uma lista é algo que pode... É um tipo de uma variável mais complexa, mais robusta, que dá para se colocar mais coisas dentro de uma lista, né? Do que simplesmente uma variável. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que quando eu explicar aqui vai ficar mais fácil você entender. Eu vou criar uma lista, vou clicar aqui, bom, isso aqui está dentro de variáveis, da categoria de variáveis, tá bom? Então, aqui na categoria de variáveis, vou clicar aqui para criar uma lista. Vou chamar essa lista de nomes. Você pode inventar o nome que você quiser aí, mas como eu vou colocar dentro dessa lista todos os nomes dos meus polígonos, eu vou chamar essa lista aqui de nomes, tá bom? Ok. Aí o que acontece? Primeira coisa que ele faz é criar a lista. Olha a lista aqui, ó. Essa lista se chama nomes e ela está vazia. Eu posso aumentar a largura dela aqui quando o mouse fica duplo aqui, né? Eu posso aumentar o tamanho para enxergar melhor, né? E quando eu clico aqui no maisinho, ele abre essa caixinha para eu escrever coisas aqui dentro, ok? Eu posso escrever a palavra que eu quiser aqui dentro. E quando eu aperto Enter, ele abre um segundo espaço. E aí eu posso colocar quantos itens eu quiser na minha lista. Então, olha só, essa lista se chama nomes e ela tem 2 itens, embora sejam itens vazios. O primeiro item é vazio, o segundo item é vazio. Se eu escrevesse alguma coisa dentro desses lugares, essas coisas seriam os itens desta minha lista, ok? E aqui do lado ele também cria os blocos que eu vou usar para poder controlar, para poder trabalhar com as minhas listas, né? São blocos específicos para lista. Se eu não tenho nenhuma lista, esses blocos nem aparecem, ok? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou usar isso para ajudar no meu jogo? Olha só que interessante, você vai ver como vai ficar mais fácil de eu avaliar se a pessoa acertou ou errou. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou criar uma lista
E os dois primeiros itens dessa lista eu vou deixar vazios e você vai entender por que daqui a pouquinho. O próximo item eu vou colocar aqui o nome de um polígono de 3 lados, que é o triângulo. Depois um de 4 lados, quadrado. Depois de 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Deixa eu aumentar minha lista para você ver o que está escrito nela. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Octógono. 9 lados, eneagono. E 10 lados, decágono. Muito bem, você já deve... Decágono, tá certo. Você já deve ter percebido por que eu deixei os dois primeiros campos vazios. É exatamente para coincidir o item, o número do item, com o número de lados. Então, item 3, 3 lados. Item 4, 4 lados. Item 5, 5 lados. Item 6, 6 lados. E assim por diante, certo? Então, e agora? Como é que eu faço para saber se a pessoa acertou ou errou? Agora fica fácil. Aí eu vou falar para o computador assim, veja, lembra que dentro da variável sorte tem um número que o computador escolheu e esse número que tiver aqui vai ser o número de lados que vai ser o polígono que vai aparecer, né? Então, por exemplo, se dentro de sorte tem o 5, ele faz um pentágono. Se dentro de sorte tem um 4, ele faz um quadrado. Agora fica mais fácil de eu saber. Então, se o usuário escrever, por exemplo, como resposta a esta pergunta, uma palavra que é igual ao item sorte de nomes, vai estar certo. Deu para entender? Por exemplo, qual que é o item, vamos supor que dentro de sorte é o 4. Qual que é o item 4 de nomes? Item 4 de nomes é o quadrado. Se dentro de sorte tem o 10, qual é o item 10 de nomes? O item 10 de nomes é o decágono. Então fica fácil de eu saber se a pessoa acertou ou não. E para escrever isso, olha só o que eu vou fazer. Aqui acho que já não tem mais nenhuma novidade, né? Eu vou falar assim, vou precisar aqui de um bloco de igualdade, um operador aqui, né, de igualdade. Então, se a resposta da pessoa, a resposta dentro de perguntas, se resposta é igual ao item sorte de nomes. Olha só, e aqui dentro daqui dos blocos da lista, tem aqui o bloquinho do item. Olha só o bloco do item. Olha para que legal que esse bloco aqui, ó. Item 1 de nomes, eu vou dar um clique. Ele responde, nada. Item 2 de nomes, nada também. Item 3 de nome, triângulo. Item 4 de nomes, quadrado. Ou seja, esse bloquinho aqui ele diz o que está escrito no item cujo número você escreve aqui da lista que você está se referindo. Então, por exemplo, qual seria o item 9 de nomes? Item 9 de nomes. Item 9 de nomes é eneágono. Olha o eneágono aqui. Então, quando a pessoa escreve o item sorte de nomes, vai estar sempre certo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o sorte e colocar aqui, ó. Vamos ver, vamos deixar a variável sorte aberta aqui. Cadê a minha variável sorte? Aqui, ó. Ó, a última vez que ele usou sorte, ele colocou 3. Então, qual que é o item 3 de nomes? Triângulo, ok? Então, se a resposta da pessoa for igual ao item certo de nomes, vai dar certo. Se a resposta da pessoa não for igual ao item sorte de nomes, eu vou colocar aqui senão, vai estar errado. Eu vou colocar as coisas que eu quero que aconteça quando erra. Deu para entender essa lógica aqui? Muito bem. Então, eu não preciso deixar visível a variável, nem a variável sorte, nem a variável nomes, nem a lista nomes, né? E beleza, agora eu só preciso dizer para ele o que deve acontecer quando a pessoa acerta, ok?
E no meu caso aqui, normalmente eu coloco aquele falar, né? Você acertou. Dessa vez eu fiz um pouquinho diferente. Eu vim aqui, criei um ator novo. Esse ator tem duas fantasias. Essas duas fantasias eu peguei na internet, tá bom? Eu escrevi lá feliz, emoji de feliz e emoji de triste. Então a primeira fantasia se chama feliz, a segunda fantasia se chama triste, ok? Muito bem. Esse bloquinho, esse ator, quando aperta a bandeirinha, ele tem que estar escondido. E aí ele vai trabalhar com mensagens, né? Quando a pessoa acerta, o que deve acontecer aqui? Eu vou transmitir uma mensagem chamada certo. E se ela se a pessoa escreveu alguma coisa que não é igual ao item sorte de nomes, então ele vai transmitir errado, ok? E aqui, quando ele recebe certo, ele aparece, né? Ele aparece, muda para a fantasia feliz, fica 2 segundos e desaparece. Quando ele recebe errado, ele aparece, muda para a fantasia triste, fica 2 segundos e desaparece, ok? Só que não é só isso que eu quero que aconteça quando ele acerta. Quando ele acerta, também tem que aumentar a variável pontuação. Quando ele erra, eu tenho que diminuir, então é adicionar -1 à variável vidas, ok? E além disso, eu quero tocar, quando acerta, é o connect, é um sonzinho bonitinho. E quando erra, ele vai tocar um outro som, que é o som ops. Muito bem. Então toca a música, faz o barulhinho, e se a vida é igual a zero, ou seja, a pessoa chegou a zero, ele transmite uma outra mensagem para o perdeu. Para quê? Para que esse outro ator aqui fique escondido, né? Olha lá. Quando ele recebe perdeu, ele também esconde. E além disso, ele tem que mudar para o cenário perdeu. Ele tem que apagar tudo o desenho que está aqui, o desenho que foi feito, o polígono tem que ser apagado. As variáveis, pontuações e vida tem que estar escondido. E tem que parar o jogo todo, né? Acho que é isso. Vamos testar aqui para ver se funciona tudo certinho aqui. Então vamos escrever aqui quadrado. Aí apareceu aqui a carinha. Trocou o polígono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é o heptágono. Olha lá, ele aumentou a pontuação, apareceu a carinha, beleza. Vamos errar agora, colocar outra coisa. Tocou a outra musiquinha, perdeu vida, mostrou a carinha triste. E assim por diante, vamos perder todas as vidas agora para ver se fica legal. Você perdeu, beleza, parou a música e o jogo terminou. Faltou dizer que ele tem que apagar tudo, né? Porque se eu não apago tudo, ele desenha um polígono em cima do outro, né? Lembrando que isso tudo aqui está dentro de um sempre, né? Por que está dentro do sempre? Porque esse processo de escolher um número, fazer o desenho referente a esse número, perguntar para a pessoa se tá qual o nome do polígono, avaliar se está certo ou errado, todo esse processo tem que ser feito sempre. Não é uma vez só que tem que ser feito sempre. Portanto, antes de fazer o próximo desenho, eu tenho que apagar. Acho que estou esperando muito aqui, vamos esperar um pouquinho menos aqui, esperar 2 segundos. E pronto. Legal, né? Acho que esse jogo está pronto, está resolvido, né? Eu gostaria que você tentasse fazer uma coisa que não é muito difícil, mas tem gente que acha mais legal, que é, ao invés de ter um tempo definido para sair da capa e ir para o jogo, no caso aqui 3 segundos, você poderia colocar tirar esse tempo e colocar um botão aqui, né? Quando aperta o botão,
vai para a capa. Como que eu faço isso? Super simples, né, gente? Acho que não tem nenhuma novidade disso aqui. Vamos colocar aqui uma bolinha qualquer. Acho que essa bolinha aqui está bem simples. Pronto, vamos colocar a nossa bolinha. Essa bolinha, quando aparece, vamos lá, vamos colocar o código dela aqui. Quando aperta a bandeirinha, então essa bolinha tem que estar visível. Só que essa bolinha, essa cor tá ruim, né? Vamos escolher uma outra cor para ela. Essa bolinha aqui tem várias fantasias de várias cores. Acho que esse roxo, esse roxo ficou legal, hein? Gostei do roxo. Muito bem, então vamos apagar as outras fases da bolinha aqui, deixar só a bolinha roxa. Então, beleza. Então quando aparece, quando começa, quando aperta a bandeirinha, ela está visível. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um outro evento que eu ainda não trabalhei, que é o evento quando eu for clicado, quando o ator for clicado, no caso a bolinha. Quando a bolinha for clicada, o que deve acontecer? Ela vai transmitir uma mensagem. Que mensagem que ela vai transmitir? Ela vai transmitir a mensagem começa. Então, apertei, começou. Ok, e só que depois que começa, antes de começar, na verdade, ela tem que esconder, né, para ir para o jogo. Ok? Essa mensagem já existe, né? Nem precisei criar a mensagem. E aqui no ator principal aqui, quando aperta a bandeirinha, esse espera aqui não existe mais, né? Vou colocar esse esconda aqui. Ele não precisa mais transmitir mensagem porque ele não vai esperar nem transmitir mais, porque quem vai transmitir a mensagem começa agora quando aperta a bolinha e não tem que esperar mais nada. Aí olha que legal que fica mais com cara de jogo, né? Não, ele fica aqui o tempo, não existe mais tempo, né? Ele fica sempre na capa. Aí apertou, começa o jogo. Ok? Podia até colocar um efeito lá na bolinha, se você achar interessante, né? Sei lá, antes de aqui na bolinha, quando aperta, ao invés de simplesmente esconder e começar o jogo, você já podia colocar um efeito nela aqui, né? Um efeito de cor aqui, sei lá, 50. Vamos esperar um segundo para a pessoa ver o efeito, né? Senão a pessoa nem vê que ela mudou de efeito. E depois esconde, né? E outra coisa, antes de esconder, vamos jogar fora os efeitos, senão na próxima vez que começa já vai começar com o efeito, né? Ok, vamos tentar mais uma vez. Apertei, aí mudou de cor e aí foi pro jogo. Legal, né? Muito bem, pessoal. Esse jogo, então, eu considero ele finalizado. Eu espero que você tenha gostado desse jogo. E agora eu vou mostrar o próximo desafio, já para a gente começar a pensar no próximo vídeo, tá bom? E o próximo game que nós vamos fazer, a partir do próximo vídeo, se chama Voo Doméstico. Esse é o nome do nosso próximo game. Eu ainda não fiz, eu vou fazer junto com vocês, porque é um jogo que é um pouco mais complexo. Talvez a gente demore um pouco mais para fazer esse jogo, porque ele tem mais elementos, né? Não é que ele é mais difícil, mas ele tem mais elementos. Qual que é a ideia do jogo? A ideia é a seguinte: você vai ter um aviãozinho e você vai ter um mapa do Brasil. Esse aviãozinho vai ficar sempre voando e o usuário vai controlar esse aviãozinho com as flechinhas do teclado, ok? Muito bem. Em algum lugar da tela deve aparecer a palavra destino e na frente da palavra destino vai ter que aparecer o nome de uma das capitais do Brasil. Por exemplo, Manaus. E essa capital vai ser sempre sorteada. Às vezes é Manaus, às vezes é São Paulo, às vezes é Porto Alegre e assim por diante, tá bom? Muito bem. Aí, depois que o computador sorteou esta capital, o usuário vai ter que levar o aviãozinho dele, conduzir o aviãozinho dele para o destino que foi sorteado para ele. Então, por exemplo, se o computador sorteou Manaus, ele vai ter que pegar o aviãozinho dele e levar até Manaus. Quando ele consegue levar o aviãozinho para o destino certo, ele ganha lá uma pontuação. Só que é o seguinte, cada passo que o aviãozinho dá pelo mapa, ele consome uma quantidade de gasolina. Ele vai ter uma quantidade, então aqui em algum lugar vai ter que aparecer como se fosse o marcador do tanque dele, o tamanho do tanque, quantos litros de gasolina que ele vai ter. Vamos supor que ele comece o jogo com 1000 litros. E cada passo que ele dá, ele perde 1 litro. Então, quando ele consegue chegar no seu destino,
é, ele ganha uma quantidade determinada lá de litros, como se fosse um prêmio, como se fosse o pagamento dele, ok? E se ele não conseguir chegar com o aviãozinho dele no destino dele, antes de acabar a gasolina, se no caminho que ele estiver indo para o destino dele a gasolina acabar, ele perdeu o jogo. Ok? Então é isso. Então ele tem o tanque dele, é, o tempo, é a gasolina que ele tem para chegar no destino sorteado pelo computador. Se ele não conseguir chegar, acaba o jogo. E se ele consegue chegar, ele ganha mais gasolina e vai ser sorteado um novo destino, até que ele consiga ir para todas as capitais do Brasil. E é claro que quando ele chega numa determinada capital, aquela capital deve desaparecer. Né? Esse aqui, na verdade, é um ator. Esse ator tem que desaparecer quando ele chega naquele destino. Ok? Então é esse o jogo que nós vamos fazer. Se chama voo doméstico, ou voos doméstico no plural, acho que fica melhor, tá bom? Então é isso que a gente vai começar a fazer a partir do próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, mas tinha muita coisa para falar para vocês dessa vez. E espero que vocês já no próximo vídeo já comecem a procurar os elementos desse game. Né? Então, por exemplo, você já vai precisar de uma imagem de um aviãozinho, ou você pega na internet, ou você desenha, e pega o mapa do Brasil. Eu peguei aqui preto e branco, mas pode ser colorido, não tem problema. E também já vai pesquisando os locais que cada capital fica nos estados. Né? Então, por exemplo, eu vi na internet, eu vi que o Amazonas fica mais ou menos. Que Manaus, que é a capital do Amazonas, fica mais ou menos nessa região. Então já vai descobrindo onde que cada capital fica em cada estado, porque a gente vai precisar dessas informações a partir do próximo vídeo. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esqueça do like, compartilhe se você puder e também, por favor, se inscreva se você ainda não se inscreveu. E até mais!